Olá, sejam bem-vindos ao canal História com o Professor Léo. Saudações e revelos novamente. Então, no último vídeo aí nós estávamos conversando sobre o Império Romano e terminamos ali falando sobre a Pax, né? A Pax Romana é um período que vai praticamente diminuir as guerras externas. O Império Romano ele atinge um vasto território. Ele pega ali do Oriente Médio, vai pela parte ali da Europa, contornando ali o norte da África, Península Ibérica, e uma região muito vasta, difícil de administrar, e Roma tem como seu aliado um poderoso exército para manter a ordem, acabar ali com, reprimir qualquer liderança política contrária ao imperador. Porém, a administração central, o papel do imperador, ele vai passar por problemas morais e uma troca, uma rotatividade muito grande de imperadores, traições, conspirações, assassinatos, deposições de imperadores. É criado nesse meio tempo a guarda pretoriana, que é uma guarda mais fiel ao imperador, tá? Mais leal, e dentro de Roma, dentro dos muros de Roma, apenas esse exército é permitido circular ali dentro. A guarda pretoriana passa a ser uma guarda fiel e leal diretamente ao imperador. Então ele cria como se fosse um exército, tá? Secundário, e é dada uma ordem ao exército principal que o exército principal não pode entrar dentro de Roma, devido ao imperador temer até mesmo o próprio exército com relação a um golpe. Então, devido às conspirações e tramas, é criada essa guarda pretoriana, e assim essa guarda pretoriana ela tem livre acesso ao imperador, e somente ela, e dentro ali do território da capital do Império Romano. Bom, até mesmo a própria guarda pretoriana ela vai começar a também conspirar contra imperadores. Em alguns momentos o próprio general pretoriano ele vai se autoproclamar imperador. Então nem mesmo a guarda pretoriana fica livre da corrupção e livre da ambição do poder dentro de Roma, tá? Mesmo eles ganhando mais regalias, ganhando melhores salários do que um soldado comum do exército romano, era um soldado de elite, eram mais bem pagos. Mesmo assim, a ambição corrompe ali os seus propósitos fiéis ao imperador. E com isso, o Império Romano ele vai também lidar agora com uma situação cada vez crescente dentro do império. Inicialmente, a religião cristã ela vai ser reprimida. O contato ali com Jesus Cristo vai ser crucificado, né? O Jesus histórico ele vai ser crucificado dentro do Império Romano. Porém, com o passar do tempo, esses cristãos, essas pessoas, essa nova religião, ela vai deixar de ser criminosa para o Império Romano. Inclusive até imperadores vão se converter também ao cristianismo. Então essa religião ela vai começar no início sendo proibida, sendo caçada. Muitos cristãos vão ser crucificados, serão colocados ali na cruz, serão colocados no Coliseu. Próprio Jesus Cristo foi crucificado, foi considerado um criminoso pelo Império Romano. Os cristãos, perdão, eu ia falar católico, agora não é o momento. Os cristãos, eles vão venerar apenas a Deus e a Jesus Cristo, e não vão venerar a figura do imperador. Até então o imperador era tido como um semideus, conforme eu falei em vídeos anteriores. E com isso, com o passar do tempo, o cristianismo ele vai passar a ser tolerado, depois aceito, até virar uma religião oficial do Império Romano. Então, olha o período histórico, né, de rejeição, de criminalização,
até passar a ser aceito, tolerado, e agora é uma religião oficial, inclusive com imperadores até cristãos também. Bom, com essa aceitação do Império Romano, isso vai acontecer uma mudança cultural dentro do Império Romano. Tá? Eles eram até então politeístas, continuam sendo politeístas, porém o cristianismo ele vem agregado com uma nova filosofia. Então ele vem criticando Deus, por exemplo, Deus do vinho, que só existe apenas um único Deus. Então ele vai criticar o politeísmo romano, então isso vai ser uma ruptura com a cultura romana. Orgias, por exemplo, o Império Romano ele tinha sua sexualidade bem liberal, tá? Com relação a orgias, até mesmo o papel do homem e da mulher, a definição sexual entre o homem e a mulher, o rótulo, tá? Isso não era muito definido na antiguidade. A gente vai ter aí histórias da Grécia antiga, a história da Roma antiga, então era comum, às vezes, né, 2 homens, 2 mulheres, às vezes um trisal. Então, enfim, a questão moral sexual, ela na antiguidade não era muito definida. Tá? Existia o papel social, mas o papel sexual se tinha uma permissividade maior. Até mesmo nós tivemos aí imperadores que casaram com homens, com travestis, vamos dizer assim, com pessoas, gêneros, né, não definidos. E isso dentro da historicidade antiga era perfeitamente normal, ninguém parava para se preocupar com isso. Mas quando vem o cristianismo, vem o ensinamento religioso, ele vai colocar algumas coisas como pecado. Então a relação, né, ela deve ser com a finalidade de procriação, por exemplo, e aí papel de 2 mulheres e 2 homens não é uma relação para procriação, então vai ser colocado em xeque-mate. A questão da orgia, então esse papel, essa moral cristã, ela vai avançar, e isso vai também mudar a forma cultural de Roma. Tá? Com a diminuição das guerras, há um problema de Roma a arrecadar verbas, a arrecadar ouro, a arrecadar pratas, para manter o seu custo de vida político, econômico, social, e com isso vai se gerar alguns problemas para a manutenção do seu grande exército, por exemplo, que precisa ser pago os seus soldos. Então vai se atrasar pagamento de militares, vai se gerar um mal-estar, isso vai se gerar insatisfação. Militares endividados não vão corresponder com tanto vigor e tanto afinco em proteção do Império Romano. Em contrapartida, os povos nórdicos, os germanos, os visigodos, enfim, os lombardos, eles vão tentar entrar no Império Romano devido a um problema geográfico na época. Tá? O norte da Europa ele vai ter um problema glacial muito forte, e isso vai atrapalhar as lavouras, o pessoal se alimentar nas tribos nórdicas. E com isso a solução desses povos com fome é migrarem para o sul. E ao migrarem para o sul, vai encontrar ali a barreira do Império Romano. Existe um outro problema também nos povos nórdicos. Existe lá uma figura chamada Átila, que é dos povos hunos. Eles vão, com a sua horda, migrar da Ásia para a Europa, ali no norte. E são povos extremamente ferozes, agressivos, com seu exército dominante. Então eles vão guerrear com os nórdicos, e com isso os nórdicos também vão penetrar no Império Romano em busca também de proteção, fugindo dos hunos, tá? E eles vão entrar para dentro do Império Romano, também por questões tanto de alimentação quanto questões de proteção, e vão encontrar ali dentro do Império Romano
tropas não tão mais leais a Roma, devido ao baixo salário, devido ao não pagamento. Então, o imperador romano ele vai precisar agora lidar com esse problema econômico. Bom, com a baixa geração de escravizados, também devido à escassez de guerras de expansão, vai se gerar também uma maior demanda de mão de obra. Essa mão de obra escravizada, ela trabalhava nas lavouras. Então, com a diminuição, cada vez mais a geração de alimentos vai ficar comprometida. A filosofia cristã, religiosa, ela também vai condenar a escravidão. Tá? Então você pega um ser humano escravizando o outro, aos olhos da religião, são todos irmãos. Então, irmão escravizando um outro irmão não faz muito sentido. Todos são filhos de Deus. E com essa filosofia, com essa teoria cristã, a própria escravização vai ser proibida, vai ser combatida dentro do Império Romano. Então, não vai ser moralmente legal, moralmente aceitável uma pessoa ser cristã e ao mesmo tempo estar defendendo a escravização, né? Porque como você vai escravizar o seu próprio irmão? Então não faz muito sentido. E com isso, cada vez menos escravizados são disponibilizados para o Império Romano. Como o imperador lida com isso? A alimentação vai chegar nas cidades mais caras, o custo de vida vai aumentar. O imperador precisa, além de baixar o custo de vida, gerar mais alimentos para isso, fazer o oposto desse pouco alimento, preços muito caros. Então, como que o imperador vai reagir? Primeiro, ele vai tentar tabelar o preço dos alimentos para não subir tanto, mas isso não vai ser suficiente, vai começar a gerar fome, baixos salários, pessoas endividadas, o exército cada vez mais indisciplinado. Então, o imperador ele vai colocar da seguinte forma: as pessoas agora, já que tem baixa quantidade de escravos, então eu vou colocar pessoas para trabalhar no campo. Tá? Eu vou tirar pessoas da cidade e vou obrigar a elas a irem para o campo. E vai ser instaurado isso, uma lei chamada de campesinato, aonde as pessoas vão para o campo, os plebeus, óbvio, por ordem do imperador. Então, família, os seus filhos, todos vão ser agora rotulados como camponeses. Então, esse campesinato é uma lei imposta pelo imperador, aonde essas pessoas designadas para o campo, elas vão trabalhar na lavoura para gerar alimentos, e elas não podem sair do campo, sob ordens do imperador. Tá? O próprio custo de vida também já vai estimular as pessoas a saírem das cidades e voltarem para o campo. Lembra, na República, elas saíam do campo e iam para as cidades, porque nas cidades tinham mais segurança. Elas estavam sendo expulsas do campo pela nobreza, pela aristocracia romana, né, pelos patrícios, isso na República. Então elas vão para a cidade. Mas agora no Império, devido ao custo da alimentação estar tão cara nas cidades e chegar em menos quantidade, então uma solução prática é essas famílias voltarem, retornarem para o campo e agora ficarem perto ali dos campos produtores de alimentos. Tá? E com isso eles terem um acesso melhor à alimentação, mais barato e mais acessível. E também para a ordem do próprio imperador, pelo campesinato. Então, você percebe que, aos poucos, o Império Romano ele está sutilmente migrando para que no futuro seja uma base do sistema feudal. O sistema feudal, a gente vai falar disso aí no período medieval. Tá? Então, mas entre a Idade Antiga e o período medieval, ela não foi da noite para o dia, ela foi um processo. Tá? Um processo longo de várias décadas e séculos até acabar realmente no período medieval. Então,
A crise do Império Romano ela vai começar ali no século II, e somente no século V é que vai iniciar a Idade Média, isso oficialmente na história. Mas entre o século II e o século V, tá, nós vamos ter aí um período de transição. Então, esse campesinato é colocado, tá, para a população plebeu romana, com o intuito de ter melhor oferecimento de alimentos. Com relação aos povos nórdicos entrando no Império Romano, tá? E o exército não conseguindo combater afinco essas invasões, ou até mesmo o exército fazendo corpo mole devido ao baixo salário, como que o Império Romano vai agir com relação a isso? O Império Romano ele vai começar a aceitar bárbaros, tá? Pessoas que de fora do Império Romano. Você tinha dentro do Império Romano os romanos, os civilizados e os selvagens, os bárbaros de fora. Quem não era romano era bárbaro. Então você agora aceita alguns bárbaros para que entreguem o exército romano. Com isso você vai colocar pessoas que não são romanas para agora lutar por Roma. Então essas pessoas vão lutar por Roma, mas ao mesmo tempo eles não vão combater o seu próprio povo. E isso vai fazer com que o exército agora seja um exército mesclado e não tão ativo, não tão interessado nesse grande império romano. Apenas um exército profissional atendendo Roma, mas que de coração eles continuam sendo nórdicos. Eles continuam sendo germanos. Então o exército, o imperador romano, ele vai tentar colocar a ordem no exército dessa forma, inclusive para falhas administrativas no exército. Nesse momento vai começar a surgir também reinos federados dentro do próprio Império Romano. Vão ter reinos, tá? Com a tolerância e aceitação do imperador. Esses reinos federados, esses territórios cedidos pelo imperador a esses reis nórdicos, tá? Ele vai ter uma finalidade. Ele vai gerar alimentos para Roma, ele vai gerar ordem local para Roma, aonde existem esses reinos federados, ali vai se ter ordem, controle, tá? Para o imperador romano não perder o seu poder perante a administração geográfica daquele local. Isso porque o exército romano já não consegue mais atender, até porque o exército romano não recebe. Então são medidas que os imperadores vão adotando, e esses reinos federados mais à frente vão se tornar aqueles futuros reinos independentes que a gente vai ver no período mais à frente. Tá? Esses reinos federados eles vão ali para manter a ordem, mas eles também vão pagar tributos a César. Eles vão pagar tributos. Como? Que tributos? Eles vão fornecer guerreiros para lutar por Roma, em contrapartida, em troca ali da cessão desse terreno, desse território. Então esses reinos federados vão fornecer tanto guerreiros como trabalhadores para gerar comida para Roma. Então isso foi uma forma que o imperador encontrou, e ele vai autorizando esses reinos federados a funcionar dentro do Império Romano, e ao mesmo tempo também vai recrutando oficiais para somar forças ali no exército romano. Então eu já tenho um exército misto, eu tenho reinos federados que representa, na verdade, na prática, uma fragmentação administrativa dentro do Império Romano, mas que o papel do imperador já não conseguia mais controlar todo o Império Romano, e o custo de vida vai gerar rebeliões também. Vai gerar rebeliões dentro do povo romano, vai gerar guerras, vai gerar problemas de saque, vai gerar doenças, tá? Inclusive as áreas de lavouras elas vão ser passíveis de ataques, porque aonde tem comida vai passar a se tornar alvo.
Então essas lavouras vão cada vez mais se tornar alvos de ataque. Viver dentro de uma cidade romana já vai ser um perigo, porque já não tem um exército tão protetor assim. Dentro das cidades ainda existem algumas riquezas que vão passar a ser alvos de ladrões. Então, até mesmo a cidade de Roma, dentro desse período, Roma é invadida e saqueada. Então, a própria capital do Império Romano, Roma, já não fornece mais segurança aos seus cidadãos. Então, ao tamanho colapso que chegou o sistema administrativo de Roma. Roma já começa a colocar a sua própria população para trabalhar no campo, no campesinato. Dentro dessa relação de campesinato, vai existir uma outra lei, chamada Lei de Colonato. O que significa essas leis do colonato? O colonato é a seguinte forma: eu sou um proprietário de terra, eu sou um patrício. Lembra lá atrás na República, esses patrícios, que são os donos das terras? Pois esses patrícios, eles vão agora apresentar o seu poder, e eles vão receber esses trabalhadores em suas terras, até mesmo por ordem do imperador. Acabei de falar do campesinato. Mas como vai ser a relação ali do senhor da terra, do patrício, com o colono? Da seguinte forma: essa lei do colonato, esse trabalhador, eu vou ceder uma terra para ele, tá? Dentro da minha propriedade eu vou ceder uma terra para ele, mas ele, em contrapartida, vai ter que me pagar um aluguel. Da seguinte forma: ele vai produzir alimentos, e uma parte desses alimentos vai ficar para mim, que eu sou o dono da terra, para minha família, óbvio. Uma outra parte eu vou passar para o imperador, para Roma, né? É uma forma administrativa, e uma outra parte, uma terça parte, vai ficar com essa família desse colono, para ele alimentar a sua própria família, óbvio. Então, o sistema do colonato, ele vai criar como se fosse um empréstimo. Eu vou emprestar um lote de terra e esse colono vai me pagar dessa forma, trabalhando para mim, produzindo, gerando uma parte para mim, e dessa parte eu vou dividir com o César, e automaticamente, até mesmo esse colono, um dia da semana, ele vai trabalhar no meu próprio lote de terra, plantando diretamente para mim. Isso é uma forma dele fazer parte da minha propriedade, dele ser um colono da minha propriedade. Se ele não aceitar isso, ele nem entra, ele está fora. Então, o que ele vai fazer para se alimentar? Ele vai se ver submetido a essa situação. Tá? Então, eu estou criando aí, aos poucos, uma base que no futuro vai ser a base do sistema feudal, a terra. Tá? Mas eu não vou falar do sistema feudal nesse vídeo não vou falar agora não. Vamos ficar para o próximo vídeo, tá certo? Muita calma. Então, todo esse sistema de Roma, ele vai apresentar uma ruptura, né, até que a administração vai ficando tão difícil que o imperador Diocleciano, ele vai dividir Roma em 4 partes. Tá? Então ele vai fazer uma tetrarquia, ele vai dividir toda a imensidão territorial do Império Romano em 4 partes, mas ao fazer isso, o imperador Diocleciano, ele pensa que seria melhor 4 subimperadores, vamos botar desse jeito, para administrar um território, do que apenas um para direcionar tudo, né, devido ao colapso que já está implantado em Roma. Mas essa ideia do Diocleciano não dá certo, até que anos mais tarde, um outro imperador, ele resolve fazer uma diarquia. Tá? Então, o imperador, ele divide o império em 2, sendo o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente com a capital, agora não mais Roma. Roma já está colapsada devido à crise que eu te falei, que Roma foi invadida, foi saqueada. Então,
o caos em Roma não está muito legal, o clima social e político não está bom. Então Roma, o Império do Ocidente, ele vai mudar a capital, vai deixar de ser Roma, tá? Vai passar a ser Milão. E depois de Milão, vai ser também escolhida uma outra cidade, porque Milão também vai ficar problemática. Então, de Milão, ele muda para Ravenna. Então, no final, o Império Romano do Ocidente vai ter a sua capital em Ravenna, enquanto o Império Romano do Oriente vai ter a sua capital em Constantinopla. Vou falar um pouquinho para vocês de Constantinopla. Constantinopla era uma antiga cidade de Bizâncio, até que o imperador Constantino chega ali por volta do ano 330, mais ou menos. Ele muda aquela cidade de Bizâncio, ele começa a fazer obras de expansão, vai fazendo melhorias na cidade, e ele muda o nome da cidade, por ele expandir e melhorar a cidade de Bizâncio, mas em homenagem a si, ele, como imperador Constantino, ele chama a nova cidade de Constantinopla. Então, às vezes a gente vê na história, o Império Bizantino, o Império de Bizâncio, ou Império Romano do Oriente. Então, às vezes a gente vê essas denominações, mas é o mesmo lugar. O morador local da época, ele não se via como Império Bizantino, ele se via como uma pessoa fazendo parte do Império Romano, tá? Porém, o Império Romano do Oriente, ele vai continuar ainda a sua trajetória, porém no Ocidente, eu vou concentrar no Ocidente. O Ocidente agora, ele continua colapsado. Existem vários povos que vão migrar para dentro do Império Romano, nesses reinos federados, nesse sistema de colonato, essas terras dos nobres patrícios, devido ao colapso do Império Romano de manter a paz e a segurança social. Essas propriedades rurais, elas vão começar a construir muros para também se protegerem de saques e de ataques de tribos inimigas. Então, cada vez mais, esses territórios vão se tornar umas mini fortalezas. Vão ser contratados exército próprio, mercenários, exército próprios, guardas próprios. Então, todo esse sistema vai ser pago ali, vai ser autogerido por essas propriedades rurais, e Roma do Ocidente, ele acaba vivendo agora praticamente um sistema feudal, onde existem vários pequenos feudos, pequenos reinos federados, pequenos territórios já com suas muralhas, mas ainda dentro do Império Romano. Até que falta o peteleco final. O último imperador de Roma, Rômulo Augusto. Engraçado que o primeiro rei de Roma foi o Rômulo, e o último imperador, primeiro rei lá na monarquia, período monárquico. Agora, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Então, os mesmos nomes, Rômulo. Ele é deposto por um rei, tá? Um rei bárbaro, e ali, oficialmente, no ano de 476 depois de Cristo, se finaliza o Império Romano. Só que alguns livros de história ainda vai colocar assim, o fim do Império Romano, 476 depois de Cristo. Mas lembra que eu falei com vocês que o Império Romano do Oriente ele vai continuar bem mais à frente? Então, é uma crítica que eu faço a alguns livros de história. O Império Romano do Ocidente ele não vai acabar em 476, ele vai ser deposto em 476. O Ocidente vai acabar, oficialmente, porém o Império Romano ele vai dar continuidade à sua história, porém do lado do Oriente. Então, em 476 ali oficializa o início do período medieval, tá? Na Europa Ocidental. Nessa época agora nós estamos ali no século V, então inicia ali a Idade Medieval, aonde a sua base vai ser o feudo, o sistema feudal
vai gerir a nova economia. O dinheiro, as moedas, elas vão perder o sentido de existir, porque cada reino, cada lote desse, ele vai ser autossuficiente. Então não vai fazer muito sentido o comércio. Com isso, o sistema monetário ele vai entrar em declínio, tá, na Europa Ocidental, porém o Império Romano do Oriente ele vai muito bem e obrigado. O Império Romano do Oriente ele ainda vai durar até o ano de 1453, ou seja, ele vai durar aí por mais de 1000 anos à frente de história dentro do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente continua cristão, tá? É um império fascinante devido à sua riqueza cultural, porque o Império Romano do Oriente ele vai esbarrar com duas culturas, a judaica, que vai estar ali apresentando que na verdade o romano já tinha esse contato com a cultura judaica, mas também agora com uma cultura árabe e islâmica. Então a religião islâmica, por exemplo, ela vai ter uma interferência muito forte dentro do Império Romano do Oriente. Inclusive, isso vai apresentar mais à frente um problema com a questão do cristianismo, como o cristianismo é ensinado no Império Romano do Oriente. Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo, tá? Então comente aí, compartilhe, curta esse vídeo, deixe escrito aí embaixo aí, né, a sua dúvida, e assim que puder eu responderei, terei o prazer de responder. Então, obrigado aí, um forte abraço.